falar hoje um pouco do que é perversão. Traremos uma síntese sobre o conceito de perversão. Então vamos entender o que é perversão na visão de Freud e da psicanálise. Aliás, veremos exemplo de perversão, tema muito debatido na obra freudiana. Em psicanálise, perversão é qualquer manifestação de sexualidade que não seja o coito, pênis, vagina. Não tem como relação direta com o sentido corriqueiro de perversão como crueldade. Talvez a associação como crueldade seja porque o sadismo, que é uma parafilia ou perversão que representa a satisfação sexual por impor a dor e controle sobre o parceiro, é uma das mais conhecidas formas de perversão. Mas muitas parafilias que não são formas de perversão não buscam aspecto da dor ou do controle. Por isso entendemos que a perversão no conceito psicanalítico não se esgota na ideia de crueldade. Assim, mesmo nas relações heterossexuais, pode ser uma forma de perversão. Por exemplo, o voyeurismo, o exibicionismo e o sadomasoquismo. A origem da sexualidade humana, segundo Freud. Freud entende que a sexualidade humana é na origem polimorfa e perversa. Importante essa compreensão para entender que desde o início que a perversão e a multiplicidade do libido e o do desejo são aspectos inerentemente humanos. Não pode ser vista apenas sob um lado patológico. Vejam esses dois aspectos da origem da sexualidade humana segundo Freud. Polimorfa, a sexualidade possui muitas formas, ou seja, muitas zonas erógenas, muitos objetos de desejo. Isso se inicia desde a infância, pois lá há o processo de desenvolvimento de situar esse corpo-mente no novo bebê em um possível lugar. Daí para Freud haver prevalência de zonas erógenas a cada fase de desenvolvimento oral, anal e fálica. E perversa, a sexualidade não se fixa desde o início numa sexualidade genital. O termo perversa não tem exatamente o sentido de crueldade, como detalharemos no decorrer desse artigo. Neurose, psicose e prevenção são as três estruturas básicas de funcionamento do psiquismo, havendo, via de regra, a prevalência de uma estrutura em detrimento de outra. Isso é diferente em cada pessoa. Diferentes definições de prevenção. Esse artigo seria leviano se dissesse que há uma forma única de definir o tema. Para Freud, a perversão seria a tendência do sujeito a práticas sexuais que não seja o coito, pênis, vagina. Não traria necessariamente a ideia muito forte de hoje em dia de perversão como crueldade ou impor violência contra o trem. As parafilias como voyeurismo, sadismo e masoquismo são espécies do gênero perversão. Então é correto, a nosso ver, associar as parafilias ao conceito de perversão. Ressalta que algumas dessas parafilias não terão uma ideia direta de violência. Por exemplo, pode não haver violência na perversão exibicionista, se houver um consenso entre quem se exibe e quem o vê. Hoje entende-se que essas orientações da sexualidade só poderiam ser consideradas como transtorno ou distúrbio se trouxesse desconforto físico ou psíquico ao próprio sujeito por ser algo avesso ao seu desejo, como não reconhecer determinada sexualidade, ou outras pessoas, por avesso ao desejo do outro, como no caso de uma agressão sexual. A ideia de perversão foi um tempo se ampliando. Entende-se que é um termo polissêmico, muitos sentidos. A depender do autor e da época e do foco da abordagem, a prevenção pode ser entendida como sinônimo de parafilia, gênero, no sentido geral, sendo cada parafilia sadismo, voyeurismo, e uma espécie no sentido específico, relacionada à ideia de um comportamento sexual desviante ou anormal. Mas sempre caberá a pergunta: normal no ponto de vista de quem? Relacionada à ideia de pôr uma dor ou uma violência a alguém, dentro ou fora da seara sexual, possivelmente decorrente do sadismo, que é uma das mais famosas parafilias. Em comum, a ideia de perversão como elemento definidor de uma personalidade, ou seja, a perversão marca o sujeito como uma característica constitutiva, que afeta não só aspectos de sexualidade, mas também a forma de sujeito ser e conviver. É importante ressaltar que, apesar de toda essa reflexão, em nenhum momento desse artigo, nem na obra de Freud e Lacan, são legitimados certos crimes relacionados à sexualidade ou à perversão, como estupro, tortura e pedofilia. É importante conhecer a carta de Freud à mãe de um jovem homossexual. O conceito de perversão em Freud e Lacan. O trecho de Freud abaixo sugere a dificuldade de separar a perversão e normalidade. Freud se incomodava com o pejorativo reprobatório que as pessoas faziam da palavra perversão. Mesmo o alvo sexual normal, isto é, pênis, vagina, pode envolver acréscimos como aspectos simbólicos, fantasia e desejos típicos
de uma parafilia ou perversão. Por exemplo, se um casal, homem e mulher, pratica sexo oral ou exibicionismo, isso seria já uma perversão? Vejam o que diz Freud. Em nenhuma pessoa sadia falta algum acréscimo a alvo sexual normal, que se possa chamar de perverso. Essa universalidade basta por si só, para mostrar quanto imprópria a atualização reprobatória da palavra perversão, justamente no campo da vida sexual que se tropeça com dificuldades peculiares e realmente insolúveis. No momento quando se quer traçar uma fronteira entre o que é mera variação dentro da amplitude do fisiológico e o que constitui sintomas patológicos. Freud. Em os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud afirma que a predisposição às perversões era a predisposição original e universal da sexualidade humana. Freud, explicando, a perversão seria original, universal, porque as fases iniciais do desenvolvimento psicossexual de todas as crianças envolveriam a fase oral, sucção, a fase anal, retenção e não só genitais, e a fase genital, que seria tardia em relação ao desenvolvimento humano. Isso nitidamente sugere a origem da sexualidade humana como sino de base perversa, o que Freud chamou de recalque orgânico. Na evolução da espécie humana, reduziu a dimensão do olfato e o privilégio visual. Com isso, as dimensões também sexuais é vista como perversa das fezes, da urina e do sangue foram atenuadas, embora ainda potencialmente presentes. E por essas razões que Jacques Lacan reforça que toda sexualidade humana é perversa. Se seguirmos bem o que diz Freud, ele nunca concebeu a sexualidade sem ser perversa. Lacan. Conceito de perversão de Lacan. Em termos de dependência de um estudo de seminário 23 de Lacan, mas é possível fazer uma aproximação. Lacan tinha uma abordagem linguística e desenvolvia muitos conceitos próprios, então a ideia foi que ele chama de jogar com equívoco. Isso é lançar uma palavra e expressão, no caso, perversão. Depois ver o que ela pode revelar e se relacionar com expressões conhecidas. No exemplo, perversão se parece com o termo e traduzindo do francês significa em direção ao Pai. Nós, ou gente, ao pé da letra, nós perto do Pai. Nós em direção ao Pai, a gente em direção ao Pai e o filho em direção ao Pai. É como uma forma que Lacan dialogar com o complexo de Édipo de Freud. Podemos pensar que a perversão se relaciona com a perversão, porque o filho e o pai é logicamente entendida como uma relação sadomasoquista. O pai representa a parte sádica que impõe sua vontade e comando, e o filho representa a parte masoquista, que se satisfaz ao receber o comando sádico do pai. Existiria então a imposição do pai sobre o filho, e o filho se veria educado a privar de seus desejos por causa do desejo do pai, que se sobressai. Por vezes, o amadurecimento é entendido como recusa do filho ao pai e relativação ao nome do pai. Assim, no começo o filho vai na mesma direção do pai, no sentido de seguir o pai e satisfazer o pai. Depois o filho vai na direção oposta ao pai, no sentido de entender o papel controlador do pai e questioná-lo. Tudo isso pode ser entendido com muita cautela. Exemplo, Lacan é uma alegoria não literal, portanto, não entenda como relação sexual sadomasoquista real. Recusa ao pai não é absoluta e não necessariamente quer dizer que entendemos como desrespeito à violência do filho. Esta recusa do filho ao pai pode ser especificada até mesmo quando o filho vai criando suas preferências e seu próprio discurso. Por exemplo, ao conviver com um colega da escola, habitar em outros meios sociais, descobrir outras referências como ídolos ou heróis. Dentro da ideia de perversão está a ideia de perversão. Isso é a versão que o filho tem sobre o pai e não necessariamente o pai real, mas a versão do filho sobre a função de pai. Então Lacan diz que o pai é sintoma. Na grafia de Lacan, o mesmo pai está sendo morto, literalmente ou figurativamente. O filho poderá continuar carregando esse sintoma, esse fantasma que pode lhe ser uma barreira ao próprio gozo. A boca como forma de conhecer o mundo, primeiro a fase oral, né? Depois a fase anal e alguns comportamentos considerados como prevenções. Também é considerado anormal quando se tem uma limitação capacidade de se relacionar de forma saudável, como se só existisse uma única forma exclusiva para isso. Além disso, tem algumas formas pré-definidas